Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal de Processo Administrativo e Judicial de Trânsito. E o tema de hoje é efeitos suspensivos dos recursos. O Código de Trânsito ele é bem claro ao dizer o seguinte: não será dado efeito suspensivo aos recursos de multa, qualquer tipo de recurso. Esse recurso e defesa, né? Então você não tem efeito suspensivo nem no recurso e nem na defesa. É isso que diz o Código. No entanto, o mesmo Código ele dá um prazo de 30 dias para que a defesa prévia e a jari, se a gente entende de uma forma global, como deve ser entendido, eles têm um prazo de 30 dias para julgar esses recursos e essas defesas. Acontece que, em virtude da quantidade de recursos que a gente tem hoje no país, é praticamente impossível que esses julgadores analisem, né, como deve ser analisado o seu recurso ou defesa dentro do prazo de 30 dias. E aí isso pode demorar, então, 30 dias, 60 dias, 1 ano, 2 anos, dependendo da região, do estado que você está. E a questão é a seguinte: se vai demorar 1 ano, se vai demorar às vezes 1 ano e meio para julgar um recurso, como é que fica a situação do condutor? Bom, o Código de Trânsito ele fala o seguinte, no seu artigo 285, parágrafo 3º. Ele dá uma válvula de escape. No entanto, existe uma crítica muito forte ao que está escrito aqui. O que, a meu ver, uma tese que eu desenvolvi, no final das contas, todo recurso e defesa vai ter efeito suspensivo desde o primeiro dia, muito embora o Código não diga isso. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Vamos analisar o que fala o Código de uma forma real. Olha, ele fala o seguinte, eu coloquei com outras palavras para ficar mais simples o entendimento. Se por motivo de força maior o recurso não for julgado em 30 dias, né, que é o prazo do artigo, a autoridade de ofício ou por solicitação do recorrente, olha essa palavra aqui, ó, poderá conceder efeito suspensivo. Então, ele traz para a gente algumas informações muito relevantes para a nossa análise nesse caso aqui. Ele fala, olha, você faz um recurso, o recurso não tem efeito suspensivo. Não tem, é isso que está falando do artigo 285, tá? Só que, se não for julgado em 30 dias, aí você vai ter efeito suspensivo? Não é isso que está falando o Código. O Código não fala isso. Ele fala, se não for julgado em 30 dias, poderá. Aí aqui, a gente tem que analisar de acordo com a norma administrativa. Veja bem o que nós vamos ter que fazer aqui. Vou ter que analisar de acordo com a norma administrativa, juntamente com a Constituição Federal, e entender o conceito de princípio de legalidade para a administração pública. Tá? Esse conceito não é simples, muitas vezes a gente vê, infelizmente, algumas análises gramaticais ou literais dos textos do Código de Trânsito, e isso gera inúmeras irregularidades, tanto por quem pede quanto por quem julga. Veja bem, de uma forma bem simples, esse poderá na norma administrativa está ligado ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade, que está previsto no artigo 37, caput da Constituição Federal, ele tem que fazer uma diferença necessária com outro princípio da legalidade. E esse outro princípio da legalidade, ele está previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Uma coisa é o princípio da legalidade do artigo 37 da Constituição Federal, que faz a previsão da sua atuação para a administração pública. Então, é isso aqui que vai fazer um link com esse poderá. Outra coisa é o que está previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição, que é destinado ao particular, né, a todos os particulares, os administrados, quando ele fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então a gente vai ver que o âmbito de aplicação do princípio da legalidade para o particular, ele é muito mais amplo do que para o administrador, do que para a administração pública. Porque aqui, a administração pública ela não pode fazer tudo que a lei não proíbe, né? Aqui, a gente vai poder fazer apenas duas coisas. Ou que a lei determina, ou que a lei autoriza. E nesse contexto de determinar e autorizar, tem uma vital diferença. Na classificação do direito administrativo, quando eu estou falando de autoriza, eu estou falando de um ato discricionário. Discricionário. Quando eu falo determino, eu estou falando de algo vinculado.
Quando o direito ele traz para você algo vinculado, ele traz palavras de ordem como deverá, somente, sempre. Isso é um ato vinculado, onde o administrador não pode escolher nada. Agora, quando a gente está tratando de um ato discricionário, você tem uma escolha. E se tem uma escolha, geralmente vem caracterizado pela palavra poderá. Então, esse poderá, ele significa um ato discricionário, onde a administração está autorizada pelo princípio da legalidade previsto no artigo 37 a fazer ou não alguma coisa. E veja que essa mesma palavra aparece no artigo 285, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro. Então, na verdade, se você for analisar por esse lado, quando passa 30 dias e não tem um julgamento do seu recurso, não necessariamente eu poderia dizer que você tem aqui o direito subjetivo a ter um efeito suspensivo no seu recurso, porque a palavra escolhida, bem ou mal, pelos nossos legisladores, foi a palavra poderá. E esse poderá, você tem que analisar de acordo com todo esse contexto que eu coloquei para você. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o recurso ele pode ter efeito suspensivo de ofício. Esse de ofício, ele traz a ideia de outro princípio aqui para você, que é o princípio da oficialidade, ou o princípio do impulso oficial. Esse princípio da oficialidade ou do impulso oficial, ele diz que a administração pública pode tomar algumas decisões, mesmo que eu, particular, eu que estou recorrendo, eu que sou advogado, não peça. Então ela vai fazer mesmo que ninguém peça. Ok? Esse é o princípio da oficialidade. Mas também ele pode ser concedido se eu fizer uma solicitação. Se eu fizer uma solicitação. E quando eu faço solicitação, é o direito de petição que eu tenho. Como é que funciona isso? Fiz o recurso, passou mais de 30 dias, ou passaram mais de 30 dias, eu vou lá pelo artigo 285, parágrafo 3º, e faço pedido de efeito suspensivo, através de uma petição que vai dentro daquele processo original, através do direito constitucional que você tem, do direito de petição. Ok? Então, nessa dica de hoje aí de recurso administrativo, né, nós tratamos do efeito suspensivo. O efeito suspensivo ele é caracterizado assim dentro da lei. Essa questão de poderá, eu analisei com você de acordo com a norma administrativa e constitucional. Existem defensores da ideia de que esse poderá é um poder-dever, ou seja, não seria uma faculdade, mas sim uma obrigação. Existem outras pessoas que entendem isso como um ato administrativo discricionário, onde a autoridade vai analisar caso a caso, porque o ato administrativo discricionário ele tem a ver com conveniência e oportunidade. Tem que ser analisado de acordo com a realidade da administração, do caso concreto e tudo mais. Tá? Então, existem defesas para os dois lados. O que eu quis trazer para você foi apenas essa discussão para que você entenda que, premissa 1, recurso administrativo não tem efeito suspensivo de acordo com o Código. Passados 30 dias, pode ter, é o que está escrito. Quem pode provocar? Pode ser a administração de ofício ou pode ser o particular, através de uma petição autônoma, né, que ele coloca lá no processo, solicitando que seja dado efeito suspensivo e nenhuma penalidade seja imputada ao seu RENAGE. Ok? Então, fica essa discussão e eu falei com você, né, que na verdade existe uma tese que eu defendo que nem precisaria disso aqui, isso aqui seria uma letra morta no Código de Trânsito. Existe essa teoria, tá, que eu desenvolvi ao longo do tempo pelo meu próprio trabalho, né, que eu provo que o efeito suspensivo ele tem desde o primeiro dia até o final do processo. E se eventualmente qualquer penalidade for imputada ao condutor ou recorrente, né, se for proprietário, embarcador, etc., durante o processo, em certas situações, vai caber mandado de segurança. Tá? Então você tem aí uma série de situações e desdobramentos que nós vamos poder conversar em outras aulas. Já aproveitando aqui, eu queria fazer para você um novo convite, ou melhor, reforçar um convite, né, que eu já venho fazendo. Do dia 19 ao dia 23 de setembro, nós vamos ter o primeiro CONATRAN, primeiro Congresso Nacional de Trânsito, 100% online e 100% grátis. Eu vou trazer para vocês várias aulas, algumas entrevistas tratando sobre o processo administrativo e judicial de trânsito. Então, se você tem acompanhado nosso canal, já sabe como
como eu trabalho, quais são as técnicas, as teses que eu estou levantando. Nesse Congresso Nacional de Trânsito, que é online e grátis, nós vamos ter uma semana inteira de aulas, de videoaulas, sobre o processo administrativo e judicial de trânsito. Então nós vamos discutir algumas jurisprudências, vou falar de algumas teses para você, vou te mostrar como fazer um recurso deferível, quais são os principais erros que os advogados particulares que sejam cometem ao fazer recurso, para que você consiga fazer o seu recurso deferível, tá? Deferível. Antes de ser deferível tem que ser conhecido e muitas pessoas não sabem nem a diferença disso. Outro ponto importante é você saber linkar dois ramos do direito muito importantes, às vezes três: direito de trânsito, direito administrativo e às vezes direito constitucional, como eu acabei de fazer. Se você só pega o Código de Trânsito e as resoluções e lê e tenta aplicar, as suas defesas vão ser muito frágeis, quiçá nem serão conhecidas. Então, nesse congresso, eu vou trazer essa série de informações. Durante uma semana, você vai ter um congresso só sobre o processo administrativo e judicial de trânsito, ok? Então, se você quiser se inscrever, basta você cadastrar o seu e-mail no link que está aí embaixo ou aqui em cima, dependendo se você estiver vendo esse vídeo no Facebook ou no YouTube. Você se cadastra totalmente grátis e você já vai estar participando, já vai estar inscrito para participar desse primeiro CONATRAN, primeiro Congresso Nacional de Trânsito. Você é meu convidado, espero por você. Até lá, um abraço, eu te vejo na próxima.